O presidente do MSTF, Luiz Roberto Barroso, disse em vídeo exibido na Brazil Conference, realizado nas universidades de Harvard e Massachusetts, nos Estados Unidos, que o Supremo brasileiro chamou para si a missão de enfrentar o que ele descreveu como extremismo e populismo. Brasileira, hein? Esse dá orgulho à nação brasileira. O presidente do MSTF, Luiz Roberto Barroso, disse em vídeo exibido na Brazil Conference, realizado nas universidades de Harvard e Massachusetts, nos Estados Unidos, que o Supremo brasileiro chamou para si a missão de enfrentar o que ele descreveu como extremismo e populismo autoritário. Vamos ver o Clóvis Bornai do direito. O Supremo no Brasil desempenha um papel que é um pouco diferenciado em relação ao papel desempenhado pelas Supremas Cortes no mundo de uma maneira geral. Aqui no Brasil, para enfrentar o populismo autoritário, o extremismo, o Supremo Tribunal Federal chamou para si essa missão, ao lado de outras instituições, mas o Supremo chamou para si esse papel e atuou intensamente mediante diferentes formas de atuação. Primeiro, por decisões judiciais na pandemia, na proteção do meio ambiente, na proteção das comunidades indígenas e no desmonte de medidas autoritárias. O Supremo atuou instaurando investigações para enfrentar terrorismo, para enfrentar o extremismo destrutivo das instituições e atuamos também por manifestações públicas, tentando mobilizar a sociedade para a resistência democrática. Você veja, né? A pessoa não tem nem vergonha mais de assumir. Não, no Brasil, nós temos um Supremo um pouco diferenciado. Né? Um pouco diferenciado. Né? Igual você pega o negão da piroca do WhatsApp e põe alguém com micropênis do lado. É um pouco diferenciado. É só um pouco, é só um detalhe. São dois seres humanos. Não faz diferença sentar no colo de um ou no colo de outro. Um é só um pouco diferenciado. Aí você veja, ele assume que o Supremo chamou para si. O Supremo se deu poderes que ele não tem. Exato. Ou seja, o Supremo autoritariamente está combatendo o autoritarismo. Como isto é possível, meus senhores? Sabe o que isso me lembra? Eu sempre falo que eles estão copiando aqui o regime de Antônio de Oliveira Salazar, né, que foi responsável pelo fascismo português e ficou 35 anos comandando a Portugal numa ditadura ferrenha. E me lembra, eles estão fazendo exatamente o que... Porque pelo menos lá tinha cátedra, né, no regime salazarista. Aqui não. Aqui é o salazarismo sem cátedra. É meio... bem pobrinho. Mas eles estão fazendo a mesma coisa. Olha, coisas... Eu peguei trechos, né, das falas do Salazar aqui. O Salazar, ele diz o seguinte... Olha, parece o Barroso falando, olha. Ora, nós quisemos dar ao país, assolado pelas devastações de sua anarquia, um regime novo. Na voz dele, né? Mas muitos dos nossos homens públicos, educados na filosofia política do século XIX, que o Salazar falava assim, tem-se nos considerado sempre um governo à espera de eleições para uma Assembleia Constituinte que vote uma nova Constituição e com ela garante ao povo todas as felicidades. De modo que se verifica o seguinte: abolidas no país as instituições tradicionais, não se encontra nas constituições, entre revoluções, golpes de Estado, ditaduras ou vida constitucional, não se encontra regime que possa afirmar-se ter vivido ao menos 40 anos. E por isso é que ele justifica
que ele, presidente do Conselho de Ministros, tem que tomar medidas ao sabor das urgências nacionais que são devastadas pelo anarquismo institucional. Se isso não é salazarismo, eu não sei o que é. E ainda ele termina: se a experiência vale alguma coisa, devíamos tirar daqui uma lição. A força pode fazer revoluções, mas não pode só por si mantê-las sem o apoio da consciência nacional. Então, assim, ele toma para si o papel de consciência nacional. Claro, é o que o STF está fazendo. Esse discurso do Salazar, para quem quiser ler na íntegra, né, ele foi dado em 18 de fevereiro de 1965, tá? E o discurso se chama Erros e Fracassos da Era Política. É o mesmo discurso do Barroso, basta saber ler. Opa, Bibi, esse discurso do Barroso, na verdade, é uma confissão pública de que desde a pandemia, o Supremo Tribunal Federal além de poder judiciário, é poder legislativo, é poder executivo, é poder de polícia, é promotoria, ou seja, é ditadura. Quem faz tudo é ditadura. Essa comparação com o salazarismo foi uma das melhores comparações que eu vi para tentar entender o que está acontecendo no Brasil, porque quando você vê o discurso do Barroso, é exatamente do fascismo acadêmico. Detalhe, que é um novo despotismo esclarecido. Eles acham que eles são déspotas, eles precisam ser déspotas para recuperar uma suposta moralidade que se perdeu naquilo que ele chama de populismo extremado. Mas como assim populismo extremado? Não tem como, porque as intervenções que eles fazem é que são, se não populistas, porque eles fazem em nome de um segmento que ele acha que é o segmento dos excluídos para restaurar a moralidade. O grande problema todo é que quando você olha o discurso do Barroso, ele simplesmente está dizendo: nós estamos defendendo o sistema. Ponto final. É o sistema que aí está, que preserva os deputados e senadores que lá estão, que tem esse presidente da República que ninguém sabe, afinal de contas, o que esse cara é, porque, afinal de contas, ele fez uma frente parlamentar, uma frente de governo, que tem de boitatá, curupira, e ele não sabe o que fazer. Por que ele não sabe o que fazer? Porque o sistema precisava exatamente dessa confusão. Quando você faz a comparação com o Salazar, Pavinato, eu não vou levar adiante para eles não acharem que eu estou estimulando alguma coisa, tá? A única coisa que freia ou frena aquilo que está ocorrendo é uma força contrária. Lá cravos surgiram do nada para enfrentá-los num determinado momento e retirá-los do poder. O problema é que nós não temos cravos aqui no Brasil. Esse é o problema. E ainda que seja um populismo extremado, ainda que exista um populismo extremado, isso é democracia. O que não pode existir é um populismo extremado que contraria a legislação penal vigente. Jeffrey, posso fazer isso é democracia. Posso te fazer, mesmo que haja um populismo extremado, com discursos, com políticas públicas populistas, não interessa. Não interessa. O que configura a democracia é a inexistência de personalidades que não permitem ao povo controlar os seus governantes. Ou seja, você pode ter um populismo extremado, você pode ter um discurso extremado, você pode ter um discurso demagógico, não pode ser lícito. E não pode ter barreiras para que o povo chegue e diga assim: o senhor vai ter que entregar a geolocalização pro Jeffrey, porque o nosso Estado Democrático de Direito dá à defesa o direito dele fazer a perícia nessa porcaria que o senhor está. Porque um dos dois está mentindo. Ele tem como provar. O problema está em quem? Agora, ele acaba de confessar... O problema está em que o seu cliente não desviou bilhões da Petrobras. Porque isso seria um crime democrático. Ele acaba de dizer que o país, concordo com o Arthur, ele acaba de dizer o Brasil é um país de um único poder. E um poder que fala... Sabe que o Gilmar Mendes, ele tinha uma frase que ele parou de usar, Pavinato, era muito boa essa frase. E nós usávamos nas academias, nas faculdades. O STF não é um órgão que não erra, mas é o último órgão que pode errar. Esse é o Nelson Hungria, dizia isso aí. E ele repetiu e parou de usar. Então veja agora, o STF é o único poder e o último a falar, e não há como dele questionar. Então veja, eles acabam de confessar, nós somos o único e o último poder do Brasil. Eles não podem questionar o exercício da democracia em nome da democracia. Isso é o discurso de queimar bruxa. Eu não quero radicalizar,
tá? Mas a questão é muito simples. Eu discordo até dessa frase do Barroso, do Gilmar Mendes. Eu vou dizer por qual razão. Porque o STF é o último a errar por um simples fato de que ele faz coisas que não deveriam ser suas atribuições, como ser uma corte recursal. Eu, particularmente, como acredito mesmo na democracia, eu diria, ao STF não é dado o direito ao erro. Para tanto, ele deveria ser apenas uma corte constitucional, que deveria apenas observar e dizer assim, é constitucional, segue adiante, não é constitucional, é entrega para aquele a quem cabe refazer, reformar ou estruturar a Constituição. Que não somos nós, é o Poder Legislativo. Deveria ser dado ao STF apenas essa atribuição. Por isso, posso estar parecendo radical, mas eu acho que ao STF não pode ser dado o direito de errar. Mas, para tanto, acabar com essa função recursal. Vou dar outra aspas. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.